No livro de Hebreus, no capítulo 13, versículo 20, diz assim: Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. O grande pastor das ovelhas, o sangue da eterna aliança, o aperfeiçoamento em todo o bem, o cumprir da vontade de Deus, a sua operação para que possamos agir de maneira agradável diante dele. Portanto, somente no versículo 20 e 21, nós temos a realidade da igreja, que é a presença do grande pastor das ovelhas. Você conhece o grande pastor das ovelhas? Nós que fomos salvos e cremos em Cristo e entramos no reino de Deus, nós desfrutamos da presença do grande pastor das ovelhas. Ele diz ainda no capítulo 13, não nos deixará e nunca nos abandonará. No versículo 5, diz que nunca, de maneira alguma, te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiadamente, o Senhor é meu auxílio, não temerei. Quem me poderá fazer o homem? Na realidade, por causa do pecado, o homem se tornou o maior inimigo do homem. E podemos temer o que os homens pensam, temer o que os homens dizem, temer as coisas que o homem pode nos dizer e nos fazer. Mas precisamos perceber a presença do grande pastor das ovelhas. Nós carecemos dessas duas coisas. A primeira, ele diz que nunca nos deixará. E este fala de sua presença constante. A segunda, nunca nos abandonará. Nós temos medo dessas duas coisas. De sermos abandonados e de não termos em quem confiar. E nos sentimos sós. O grande mistério da fé é que só aqueles que crescem no Espírito e que conhecem este pastor é que temos um companheiro, temos um guia, temos um que nos alimenta, temos um que nos ensina todas as coisas, que nos disciplina e que nos corrige. Veja que se ele não nos disciplinasse, não nos corrigisse, nós não poderíamos ser aperfeiçoados. O versículo 20 diz que ele nos aperfeiçoa em todo o bem. Portanto, nós vamos abandonando velhos vícios da nossa mente, velhos vícios das nossas atitudes. Nós sempre temos alguma questão com o próximo. Temos alguma questão com quem está perto de nós. Impaciência, incapacidade de suportar. Quando percebemos o pastor, isto é, crescemos espiritualmente e sabemos da sua presença, nós somos tão aperfeiçoados que podemos suportar uns aos outros em amor, podemos perdoar uns aos outros e ainda ajudar uns aos outros nas suas necessidades espirituais e materiais. Portanto, a carência da nossa alma é que traz todo o problema da nossa mente natural, todo sofrimento, toda angústia, toda sensação de solidão, toda sensação de desamparo, é falta de Deus, ou falta pelo menos do seu conhecimento, porque se você crê, Deus está presente, que Ele está presente é certo,
mas o problema é nós desfrutarmos e sermos beneficiados por esta presença. Por isto, no versículo 20, fala que é Deus de paz. Significa que nós entramos num terreno de segurança e de firmeza, porque temos paz, ao invés de estarmos fazendo guerra uns com os outros. Perceba que no mundo as pessoas gostam de estar em guerrinhas uns com os outros constantemente, brigando, discordando, opinando e querendo ser diferente ou querendo ser mais do que o outro. Quando nós percebemos a presença de Jesus, a nossa carne, ela é algo que vai definhando, pois a obra da cruz é destruir a nossa carne. E quando nos referimos à nossa carne, falamos da força que há em nossa alma e do nosso corpo, com seus desejos. Precisamos perceber que o pastor das ovelhas vai nos ensinar até a nos alimentar, para que não nos alimentemos mais que necessário e não consumamos mais energia do que nós necessitamos. Nós precisamos ser educados em toda a área. Precisamos ser educados em receber as pessoas em nossas casas. Precisamos ser educados em estar com as pessoas quando elas precisam de nós. A tendência da nossa carne é fugir das pessoas. Por quê? Onde estão as pessoas, estão os seus problemas. É lógico que a nossa mente natural não gosta de problemas. Mas se Jesus resolve as nossas questões e cura a nossa alma, cura a nossa mente, nós somos pessoas resolvidas, curadas e capacitadas a conviver uns com os outros. Embora os outros tenham problemas, nós adquirimos capacidade de lidar com todas as questões e problemas das almas dos outros. Por quê? Porque somos pastoreados por Cristo. O grande problema dos que creem é que substituiu o homem ou substituiu Deus pelo homem. E o homem entrou como substituto. Isto traz pobreza espiritual, fraqueza espiritual, falta de entendimento. Recordando que o pastor, o grande pastor das ovelhas, ele veio para o nosso espírito. E como língua de fogo repartida, isto é, o fogo, o espírito, ele veio para dentro de nós. O que ele vai fazer? Ele vai nos aperfeiçoar. E aperfeiçoamento é purificação. Isso homem nenhum pode fazer. Nenhum homem pode aperfeiçoar o outro. Ele pode melhorar o outro com educação intelectual, mas a sua alma continuará a mesma. Se ele é aflito, continuará aflito. Se ele não ama, continuará não amando. Os seus defeitos psicológicos podem ser amenizados, mas nunca curados, eliminados. Somente Cristo pode eliminar o velho homem e nos livrar de uma maneira velha de agir, nos livrar de uma maneira velha de lidar com as pessoas e de pensar sobre as pessoas. O pecado trouxe muita segurança para a carne, por isso nós temos opinião sobre tudo, sem sabermos nada. Pois não vemos a alma dos outros, não vemos os pensamentos uns dos outros. O que precisamos? Daquele que vê o nosso coração. E como está escrito, Deus não vê como vê o homem, Deus vê o nosso coração. Ele, como pastor, conhece a nossa necessidade e tem capacidade de nos aperfeiçoar e nos guiar em todo o bem, para que, sendo uma nova criatura e sendo filhos de Deus, possamos dar um testemunho do que Deus fez com cada um de nós por meio do seu Espírito. Portanto, o que nós guardamos do versículo 20 e 21 e do versículo 5 do capítulo 13. O Deus da paz. A paz do Senhor chegou para nós. Ele ressuscitou Jesus. Esse fato é um fato que traz a vida para nós. Ele é o grande pastor das ovelhas. Ele faz as coisas pelo seu sangue, o sangue da eterna aliança. Isto é, por isto que no versículo 5,
Ele diz que não nos deixará e não nos abandonará, porque a aliança é eterna. Deus está conosco por toda a eternidade. Essa é a nossa bênção, esta é a nossa alegria, esta é a nossa firmeza. Ele vai nos aperfeiçoando e percebemos o que ele faz conosco. E é diante dele que ele opera o que é agradável a ele. Como ele é santo, ele nos santificará. Que fiquem todos na graça e no amor de Jesus Cristo. E que este Deus de paz seja com todos vocês que creem e que esperam no Senhor. Fiquem na paz e graça de Deus. Amém.